Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal, e um grande potencial de valorização que a Klabin poderia proporcionar. Nestes preços atuais, eu acredito que a Klabin poderia subir uns 500% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram. Pablo, você tá viajando na maionese. Pessoal, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar um fator escondido que pode fazer a Klabin, por longo prazo, dobrar de tamanho. E não somente isso, também pagar excelentes dividendos. Lembrando que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Klabin na carteira do canal. Antes da gente falar sobre valorização, dividendo, se a ação tá barata, precisamos entender o que é a Klabin, tá? Quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó, no próprio Investidor 10, sem você precisar acessar o site de RI, a Klabin é uma empresa do setor de materiais básicos, porém, principalmente atuando aí na parte de papel e celulose. A maior empresa de papel e celulose aqui do país, tá? Quando a gente considera em termos de valor de mercado, a gente observa que ela tem 23 bilhões de valor de mercado e já existe há bastante tempo, desde o ano de 1899. Então não é uma empresa que já vai fechar as portas do dia para a noite, porque já tem aí história no Brasil, já passou por troca de moeda, já passou por vários cenários de dificuldades aqui no Brasil, então perceba que é uma empresa aí centenária, já existe há muito tempo. Quando a gente pega um pouco aqui, ó, a composição da empresa, a gente observa que ela tem sim celulose. Todo mundo sabe, pessoal, que a celulose é cíclica, tá? É uma commodity, então a Klabin, ela é uma empresa de commodities. Perceba que aqui, ó, a celulose nos últimos 5 anos tem desabado, não é à toa de que as ações da Klabin estão de lado há bastante tempo. Mas mesmo com essa alta exposição na celulose, a Klabin tem diversificado as suas receitas. Ela também tem se aí ampliado na parte de embalagens e papel, fazendo com que a empresa ficasse aí muito diversificada. Porém, aí é que tá a questão. Pessoal, observa de que, de fato, pessoal, houve uma verticalização, a Klabin está menos cíclica, mas não deixou de ser cíclica. Por quê? Além de ter a celulose ainda no seu balanço, a parte de papel e embalagens ninguém fala pra vocês, mas também é cíclico, tá? Porque depende de valor agregado. Olha o que aconteceu com a Irani no ano de 2024. Houve uma queda da demanda de papel e embalagens, né? A Paras acabaram desabando o preço e a Irani foi prejudicada. Então a Klabin também pode ter essa ciclicidade relativo ao setor de papel, mas acaba sendo mais verticalizado do que a celulose. Então sim, ela tem se tornado mais anticíclica. Observa que 65% da sua operação está no Brasil, mas ela tem sim exposição a outros países, como a Itália, a China, a Argentina e o México. Ela acaba exportando também para esses países. Observando o resultado do terceiro trimestre de 2025, a gente observa o seguinte, tá? Que embalagens tem crescido muito bem, representa aí 66% do seu portfólio e a celulose representa 34% do seu EBITDA. Os pontos positivos que eu enxergo na Klabin é que aparentemente, pessoal, ela está numa espécie de fundo, porque mesmo com a celulose desabando, perceba-se que ela tem tido um resultado muito acima da média, porque de fato a celulose está caindo, o preço está caindo, mas a produção da empresa tem crescido, o EBITDA tem crescido, receita líquida crescido, e observa de que a alavancagem da Klabin, para mim esse foi o ponto aqui mais positivo, começou a cair, tá? Finalmente parece que o ciclo de investimentos na Klabin chegou ao fim e agora estamos no período que a gente chama de colheita, porque agora a própria gestão falou que a alavancagem da Klabin vai começar a ser reduzida. Então daqui para frente a gente pode ver sim um crescimento interessante, porque quando há uma redução na alavancagem, isso abre mais espaço para pagamento de proventos, porque já não há motivo para a empresa reter tanto lucro líquido para continuar investindo. Ela pode repassar uma maior parte para os seus acionistas. E perceba que ela é uma empresa muito saudável, tem aí um caixa de 9,7 bilhões, pode amortizar todas essas dívidas com muita tranquilidade, pelo menos até o ano de 2029, até lá ela já vai ter gerado um caixa gigantesco, tá? Então observa-se que a Klabin, ela é uma empresa muito, muito boa na geração de resultados e também
em caixa. Observa-se que a dívida está em dólar, então ela é uma empresa que se beneficia de um dólar em alta, mas o que acontece, pessoal, é que com essa desvalorização do dólar, ela tem ficado largada pelo mercado. Então, consequentemente aí, pode ser uma boa oportunidade. Agora, na questão de proventos, acredito que com essa redução da dívida líquida, lá para 2027 em diante, esse calendário pode mudar. Quem sabe o EBITDA voltando aí a ser pago de 30%. A Klabin, ela tem uma política de repassar ao acionista de 20% a 30% do seu EBITDA. Claro que quando tudo vai bem. Então, considerando hoje aqui de que a Klabin vai ter um EBITDA, né, na faixa de 9 bilhões, todos sabem que para 2027, com aquele projeto da Klabin, ela pode ter um EBITDA de 9 bilhões. Se eu colocar aqui, ó, 30% de payout, supondo sobre seu EBITDA ajustado, e você divide pela quantidade de ações da Klabin, você tem um dividendo de 43 centavos por ação. Que nesta cotação de KLBN3, muitos se perguntam, Pablo, qual que eu escolho, KLBN3 ou KLBN4? Depende, pessoal, depende qual tiver mais barata. Hoje eu prefiro o KLBN4. Primeiro que ela tem mais liquidez e a ação está mais descontada. Mas já teve momentos que eu preferi KLBN3, porque às vezes o desconto fica escancarado. Então um pouco menos de liquidez não vai te fazer tanta diferença para o pequeno investidor. A não ser que você seja um investidor milionário, com milhões, aí é melhor você escolher de fato a ação preferencial, nem que você pague um pouco mais caro. Aí, pessoal, você já observa pelo seguinte, ó, 0,43 dividido por 3,80, você tem um dividendo projetivo de 11,3%. Então, quando a Klabin ajustar esse payout com essa redução da dívida, a perspectiva é de 2027 antes, o repasse de provento seja mais generoso. E sabe qual que é o ponto escondido na Klabin? É justamente o EBITDA. Como assim, Pablo? Todos sabem, tá? De que esse EBITDA de 9 bilhões já é reconhecido pelo mercado. O mercado não tem precificado isso com clareza, porque quando a gente pega aqui, ó, o EV/EBITDA da Klabin, hoje ela tem um valor de firma na faixa de 49 bilhões e você divide por 9 bi. Você tem um EV sobre EBITDA de 5,4. Empresas do setor de papel negociam numa média de 8 a 10. Então, caso a empresa seja negociada pela sua média de 8 vezes EBITDA, descontando a dívida dela, que fica na faixa de 26 bilhões, o valor justo da Klabin seria um valor de mercado de 46 bilhões de reais. Se você dividir isso aqui pela quantidade atual de ações, você tem aí um valor justo nas ações de R$ 7,00. Então perceba que hoje a Klabin a R$ 7,00 não seria nada irreal. E perceba que em ciclos passados, pegando a cotação padrão, ela já atingiu sim, com muita tranquilidade, os R$ 7,00. Se você tem essa expectativa, ó, R$ 7,00 dividido aqui, ó, por 3,80, que é a cotação atual, você tem um potencial aqui nas ações da Klabin de valorização apenas para regredir para sua média de 84%. Tá bom, Pablo? Por que você coloca 500% de alta? Quando há um... pessoal, se tudo se juntar, valorização da commodity, preço da celulose subindo fortemente, tá? E você tem aí, consequentemente, a empresa ser negociada muito abaixo da média, você pode ter uma alta, sim, de 500%. E não é exagero. Claro que não são 500% de um ano para o outro. Pode acontecer num ciclo longo, de 4 a 5 anos, Klabin se multiplicar por 5 vezes. O que daria uma cotação, se você considerar aqui, ó, 3,80 multiplica por 5 de R$19, não seria nada irreal, porque se a empresa continuar crescendo esse EBITDA, o preço da celulose ainda está em baixa, imagina o mercado pagando múltiplos extremamente mais altos daqui 5 a 6 anos. Então, se você tem essa perspectiva, a Klabin poderia dar um excelente retorno, fazendo com que a alta seja expressiva e até mesmo colocando o preço justo do Graham. Se você considera aqui, ó, pegando esse EBITDA de 9 bilhões e dividindo aqui pela quantidade de ações, você tem basicamente EBITDA por ação de 1,40. Então, 22,5 vezes 1,44 vezes LPA, você tem um preço justo na faixa de R$7,00 também. Muito aí se aplicando esse potencial de alta de mais de 100% na cotação das ações. Então, pessoal, eu acho que Klabin está muito barata, pode dobrar na cotação e pagar excelentes proventos. Aí pense assim, ó, um menos payout, Klabin paga na média aqui, ó, um payout de 30%, isso aqui já é reconhecido pelo mercado. Se você tem aqui 30% de payout multiplicado pelo um ROIC, retorno sobre o capital investido, na faixa ali, ó, de 15 a 16% ao ano, você tem pelo menos aí 11% ao ano. Mas vamos considerar que ela cresça 9% para os próximos anos. Aí você considera um dividendo de 11,2 mais uma taxa de reinvestimento. Klabin daqui para frente pode gerar 23,2% ao ano de rentabilidade. Já imaginou ter isso? E para quem pega a Klabin nas baixas, consegue muito retorno, pessoal, mas muito mesmo, tá? Se você pegou aqui, ó, Klabin na pandemia, ou até mesmo em preços antigos, pegando aqui a cotação, ó, no próprio Google, você coloca aqui no Google KLBN3 ou KLBN4, fica da sua própria escolha, no máximo. Olha o tanto que a Klabin gerou de retorno a longo prazo. Se você pega num ciclo de baixa, você consegue tanto por bons dividendos e valorização, multiplicar seu capital em várias vezes. Só que Klabin é cíclica, então depende do preço. Imagina para você que comprou aqui em topo de ciclo, perdeu dinheiro, tá? Ou tá de lado. Então assim, pessoal, tem que tomar cuidado com o preço. Mas eu acredito que nos preços atuais, a Klabin
é uma boa oportunidade. Nada se trata de recomendação, tanto para quem quer receber uma boa renda passiva e para você que quer ter esse ganho de capital. Então a ação cíclica você precisa se posicionar nas baixas. Eu só não estou comprando Klabin no momento porque eu já tenho aí muitas outras ações que eu estou focando agora. Mas tá, se eu tivesse aí cansado ou de repente, né, tivesse acumulado muitas ações dessas empresas que eu já tenho em carteira, eu poderia muito bem ter adicionado o Klabin e acumulado aí, né, também para o médio e longo prazo, porque eu acho uma ação barata que vai pagar bons dividendos e consequentemente tem aí esse potencial expressivo na cotação. E se esse EBITDA continuar aumentando, então, vixe, nem se fala, a ação pode continuar se apreciando, fora também pagando excelentes dividendos. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que me desse facilidade. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Além de ser automatizada, atualizar a qualquer minuto, tá? Você não tem trabalho nenhum, os algoritmos fazem isso para você. Em terceiro e último fator, você tem aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, que você pode se tornar membro deste canal. A parte de membros aí tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99, com muita qualidade. Você ainda tem vídeos de small e micro caps que eu acabo não citando na parte pública do canal. Então, sem compromisso, torne-se membro do canal e venha experimentar um conteúdo bastante imersivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos. Macetem o dedo no like, compartilhe esse vídeo e já comentem se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, não tenho as ações da empresa, mas eu acho sim que é uma empresa de qualidade e que futuramente eu poderia aqui adicionar na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!